Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa terça-feira, 3 de outubro de 2023, aconteceu no estado de São Paulo a greve contra as privatizações do metrô, da CPTM e da Sabesp, que são empresas públicas do estado de São Paulo. Essa greve unificada contou também com a adesão de outras categorias de trabalhadores à greve, assim como o apoio dos estudantes da Universidade de São Paulo em greve. Nós do Mesa de Debates estamos cobrindo a greve dos estudantes da USP, também estamos cobrindo esse processo de mobilizações contra as privatizações no estado de São Paulo. E nesse dia de greve, nós fizemos a cobertura de um ato em frente à Sabesp às 3 da tarde e também da Assembleia dos Metroviários, que aconteceu à noite e que optou, pelo menos temporariamente, pelo encerramento dessa greve. Então, fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar na Assembleia dos Metroviários. Eu estou aqui com o Altino, do PSTU, diretor do Sindicato dos Metroviários, e acabou de sair o resultado aqui da votação da Assembleia. Eu queria saber o seguinte: primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo desse dia de greve, de mobilização, dos ataques do Tarcísio contra a greve, das pautas, das reivindicações? Qual é o balanço? E além do balanço, se você já puder dar uma opinião aí do que vocês estão achando desse resultado aí de parar a greve por enquanto, e qual o caminho que vocês acham que seria ideal para conquistar essas reivindicações todas? Primeiro, foi uma greve muito forte, a categoria metroviária, a categoria ferroviária, os trabalhadores da Sabesp estão de parabéns por tudo que nós fizemos. Fizemos um fato histórico de fazer uma greve unificada. Uma greve, por exemplo, que no metrô de São Paulo nem a chefia conseguiu fazer, que era uma tradição da empresa tentar funcionar parcialmente em alguns setores, mas muito pouco. Mas dessa vez não conseguiram nada porque a chefia não entrou para trabalhar. Então, uma greve forte, demos um recado. O governador Tarcísio, na minha opinião, saiu chamuscado dessa greve, porque a gente apresentou o tema da privatização, a defesa da categoria e não enriqueceu um punhado de bilionários. E agora nós fazemos o desafio que haja um plebiscito oficial com o direito de defesa de tempos iguais, para que a população decida, não seja o governador e o secretário de transporte que faça, ou no caso da Assembleia Legislativa, que faça essa decisão. Por isso que agora a batalha é muito importante e agora é encaminhar. Nós vamos continuar na luta, vamos fazer várias manifestações e vamos tentar, inclusive, encaminhar o nosso plebiscito, que vai até 5 de novembro, e agora continuar na batalha. Beleza, obrigado. Camila, vocês votaram pelo retorno imediato aos trabalhos. Então, nessa quarta-feira, o metrô de São Paulo já volta a funcionar normalmente? Quarta-feira, a partir das 4h40, o metrô está funcionando. E agora, como é que fica a reivindicação a respeito da privatização dessas estações do metrô de São Paulo? Olha só, a campanha contra a privatização continua. Essa greve, o dia inteiro, a gente falou que isso era parte de uma luta muito maior. Nós estamos fazendo um plebiscito popular que está consultando a população sobre as privatizações do metrô, da CPTM e da Sabesp. Está tendo um amplo apoio, um amplo sucesso no plebiscito. O plebiscito continua acontecendo até o começo do mês de novembro. A greve de hoje foi uma greve que a nossa categoria está saindo muito satisfeita, porque a gente conseguiu desmascarar as mentiras do governador, a gente conseguiu mostrar o impacto das privatizações sobre a vida das pessoas. Então, nós estamos satisfeitos com o que aconteceu no dia de hoje. O metrô vai voltar a funcionar, a luta contra a privatização continua e nós vamos, ainda nessa semana, nos reunir com os outros sindicatos, com o pessoal da CPTM, com o pessoal da Sabesp, para a gente organizar os próximos passos da nossa luta, porque nós estamos nos sentindo mais fortes para enfrentar a privatização do governador Tarcísio. Há a possibilidade de uma nova greve semana que vem? Como que ficou definido isso? A categoria está discutindo a sua organização, a categoria decidiu hoje, a maioria das pessoas que votaram decidiram para não ter assembleia na semana que vem, então é muito provável que não tenha greve, porque a gente só deflagra greve se tem assembleia, mas a categoria está discutindo a sua organização porque a batalha e a luta continuam. Claro, você teve também, a Justiça aumentou a multa, inclusive, para o sindicato, e eu queria que vocês falassem sobre isso. Segundo a decisão, a Justiça aumentou a multa se a greve continuasse.
né? Nós estamos recorrendo de todas as decisões que aconteceram, a começar por aquela que limita a 100%, porque ou você tem direito de greve ou você tem que trabalhar 100%. As duas coisas não dá. No nosso país, a greve é um direito e nós ficamos hoje o dia inteiro batalhando por esse direito e vamos continuar batalhando por ele. Só fala seu nome completo para a gente acreditar e a sua função do sindicato. Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Perfeito, Camila, obrigada. Obrigado, Camila. Eu tô aqui com o Alex Fernandes, da Unidos para Lutar e da Revolução Socialista, e também diretor do Sindicato dos Metroviários. E eu queria saber, vocês da Revolução Socialista, qual é o balanço que vocês estão fazendo desse dia de greve, seja também da mobilização, dos ataques do Tarcísio contra a greve, das pautas, enfim, qual é o balanço de vocês? E além do balanço, qual seria o caminho que vocês acham melhor para a continuação dessa greve ou para continuar a luta e conquistar as reivindicações dessas categorias contra a privatização e as outras reivindicações? Bom, o balanço não podia ser melhor, porque hoje foi um dia histórico. Os trabalhadores dos trilhos de São Paulo, os trabalhadores da Sabesp, pararam a cidade de São Paulo. Pararam literalmente. Colocaram Tarcísio de Freitas de joelhos perante a população. Os diversos ataques, as bravatas que ele cometeu durante o dia, depõem contra ele. Onde nós estamos fazendo uma luta contra a privatização do metrô, da Sabesp, e ele veio a público dizer que não tinha uma pauta, essa nossa campanha, que era uma campanha política, e que as empresas privatizadas não faziam greve. É fato, as empresas privatizadas não fazem greve, mas a empresa privatizada da Via Mobilidade, da linha 9, hoje, no dia da nossa greve, trabalhou normalmente, mais uma vez parada, com as falhas constantes que ela vem acontecendo devido à privatização das linhas 8 e 9, que era da CPTM. E a narrativa de que a greve é política também é uma falsa polêmica, até porque a greve é política. Toda greve é política e o Tarcísio sabe disso. Ele quis polarizar do ponto de vista partidário, mas nós não temos nada de ver com a polarização que ele quer inventar. Até porque nós lutamos contra a privatização de qualquer governo de plantão, como nossos companheiros e companheiras do metrô, do Brasil afora, estão lutando contra o Lula, que está tentando privatizar o metrô de Recife, BH, já privatizou, tentando privatizar Porto Alegre. Então, partidarizar, querendo fantasiar de uma greve política é um equívoco por parte do Tarcísio. E o que mostrou que os trabalhadores em unidade, os trabalhadores unidos, têm condição de derrotar qualquer projeto de patrão e de governo que retira direitos. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Roberto Morato, trabalhador do metrô e que constrói o MES. E eu queria saber, com relação à greve de hoje, qual o balanço que vocês fizeram das lutas, das sabotagens do Tarcísio, das pautas aí de vocês, e além do balanço da mobilização, eu queria saber qual o caminho que vocês acham que seria o mais adequado para conquistar as reivindicações contra as privatizações e ataques do Tarcísio. Então, a greve de hoje foi uma greve histórica em São Paulo. A gente conseguiu fazer uma luta unificada dos ferroviários, dos metroviários e da Sabesp. A gente conseguiu desmobilizar o plano de contingência do metrô, que é a chefia Operatrem e tal, e eles não conseguiram porque a chefia fez greve. Então isso é uma baita vitória que a gente conseguiu nesse dia de hoje, e a ideia é unificar todos os lutadores para que a gente consiga derrubar a senha privatista do Tarcísio. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Lucas D'Ameto, faz parte do Comitê contra a Privatização da CPTM, trabalhador da CPTM, também da esquerda marxista. E eu queria saber, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí desse dia de greve, desse dia de luta,
decisões que o Tarcísio tomou aí para tentar sabotar, das reivindicações, enfim. Quais são as informações que você acha importante levar para a população sobre essa luta? E mais do que isso, além de comentar aí dos problemas da CPTM, né, como os das linhas privatizadas, qual o caminho que vocês acham necessário ser tomado para a greve a partir de agora, né, para de fato pressionar o Tarcísio? Então, primeiro a questão do próprio Tarcísio, né? A gente já veio bater nessa tecla desde quando a gente não só começou a organizar a luta contra o Tarcísio em 2022, mas esse ano, explicando, o Tarcísio não vai poupar nenhum método na hora de atacar os trabalhadores. Então a gente falava em questão de demissões em massa e também a mobilização judicial. E a gente já viu que ele seguiu nesse caminho. Agora estão subindo a multa para 2 milhões em cima dos sindicatos. E é importante dizer, o mesmo judiciário que fechou os olhos completamente por causa da linha 89, do qual a gente teve um exemplo hoje, um trem literalmente pegou fogo. Os caras não conseguem funcionar bem, nem quando importante dizer também, trabalhadores da CPTM estavam sendo desviados com prioridade para manter a linha 89 funcionando. E nem assim conseguiram impedir de acontecer o caos. Foi e pegou fogo. Então, esse mesmo judiciário vem babando para atacar os trabalhadores, deixando bem claro que a justiça, longe de ser neutra, ela tem um caráter de classe, ela tem um lado, com certeza não é o nosso. Então, do Tarcísio, nenhuma novidade. Agora, com relação à nossa greve, a gente fica até um pouco surpreso pela força que ela teve. A gente já sabia que ia ser bem forte, mas uma adesão gigantesca. Na CPTM só teve trem rodando por causa de supervisor, de administrativo, gente com carga indicada, ou seja, quem tem rabo preso com a direção da empresa, né? Mas assim, uma mobilização fortíssima, que como a gente viu, não fica restrito só a metrô e CPTM. Os estudantes são influenciados, os petroleiros, os professores, a greve da Embraer, a greve dos trabalhadores da terceirizada lá no aeroporto Guarulhos, tudo isso é reflexo, reverberação dessa luta gigante que a gente está travando. E agora a gente falou, se a gente segue essa greve, o Datena deu 2 dias, mas vamos ser um pouco mais humilde. Se a gente segue nessa greve 5 dias, uma semana, não é só a privatização que a gente derrota não, a gente põe abaixo o próprio governo Tarcísio, que é responsável por essa infinidade de ataques e que mesmo derrotado na privatização, enquanto continuar o mandato dele, ele vai continuar atacando. Então a gente já poderia derrotar o Tarcísio agora. Então a gente vê o saldo, o balanço que a gente faz é muito positivo no sentido de que a adesão gigantesca da categoria e o convencimento da população muito grande, mostrando que não só a privatização já mostrou sua verdadeira face lá nas linhas 8 e 9, mas que fez efeito o uso do plebiscito como a gente defendia, como instrumento para dialogar com a população. A gente conseguiu centenas de milhares de votos e está expresso hoje, 84% da população apoia a nossa greve. Então a nossa posição daqui para frente não é desmobilizar para mobilizar daqui uma semana. Esse vai e vem mata a categoria. Não é deixar a greve lá para janeiro, vamos seguir agora. Já está organizado, já temos a população do nosso lado. Então vamos seguir. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Guarnieri, diretor do Sindicato dos Metroviários, constrói o MRT, o Nossa Classe. E eu queria saber, primeiro, qual o balanço que vocês estão fazendo desse dia de luta, desse dia de greve, dos acontecimentos aí envolvendo também o Tarcísio, o governo tentando de alguma forma sabotar, enfim. E além desse balanço da greve de hoje, qual é o caminho que vocês acham mais adequado para continuar essa mobilização e para conquistar as vitórias? Se quiser comentar aí do calendário que está sendo votado, proposto. Sim. O balanço foi muito positivo, né? Mostrou a força da classe trabalhadora quando ela está unificada, né? Que pese o papel das direções do sindicato, porque hoje estava mais do que provado daquilo que a gente vinha falando, que existiam condições para ter uma greve geral em São Paulo hoje, se não fosse pelo papel das centrais sindicais. Mas fato é que teve uma greve fortíssima, greve a qual o governador, com o apoio da grande mídia, né, que atende os interesses dos principais empresários desse país e que estão envolvidos na política da privatização, tentou durante todo o dia jogar a gente contra a população, mas eles não conseguiram. O Tarcísio realizou várias mentiras, né, dizendo que estava estudando sobre a privatização, mas fato é que os projetos de privatização eles já estão sendo efetivados. Aqui no metrô tem o edital de terceirização do pátio de manutenção oratório, tem o edital do próximo dia 10, que foi tema da Assembleia de hoje, que prevê a terceirização do serviço operacional nas estações. A linha 7 da CPTM já tem um edital marcado para o início do ano que vem e até o modelo de privatização da Sabesp já foi aprovado pelo governo. Então, na verdade, o que o governador disse era uma mentira, né? Os ataques são bem colocados
e os trabalhadores saíram em greve justamente para impedir que a martelada do Tarcísio neoliberal batesse na cabeça da população. Ele sabe dessa força da aliança nossa com a população, por isso que ele começou a dizer que os trabalhadores eram refém do sindicato, uma outra mentira, porque a nossa greve teve uma adesão de 100% da categoria e, na verdade, se tem alguém refém, infelizmente é a população que é refém de grupos como a CCR, que deixam os passageiros correr risco todos os dias e que se mostrou mais uma vez, né? O Tarcísio chegou inclusive a argumentar no dia de hoje de reivindicar o exemplo da iniciativa privada como se ela estivesse funcionando, né? Já que normalmente ela não funciona, e hoje se mostrou mais uma vez que ela não funcionou. Na linha 9 teve um trem que parece que pegou fogo, né? Fumaça para tudo que é lado. Novamente os passageiros têm que sofrer com uma tarifa cara e com uma condição insegura de transporte. Então o Tarcísio não conseguiu fazer o que ele queria, jogar a gente contra a população. E nesse sentido, a nossa opinião da nossa classe que a gente transmitiu na Assembleia de hoje, que era o momento de continuar essa luta, né? Aproveitar esse saldo positivo que teve no dia de hoje, né? Reforçar o chamado das centrais sindicais para que elas organizem assembleias de base nas suas categorias. Está provado que a gente não estava lutando sozinho. No dia de hoje, os estudantes da USP, os estudantes da Unicamp, os trabalhadores terceirizados do aeroporto, os trabalhadores da Embraer também estavam realizando greves, ou seja, os metroviários não estavam numa luta isolada, né? E estavam com condições de avançar muito por mais. Por isso que a gente defendeu a continuidade da greve, até porque esse ataque do dia 10 se mantém, ou seja, é todo um posto de trabalho que está sendo ameaçado de terceirização, e agora a gente está aguardando o resultado da Assembleia aí para ver a continuidade do calendário, qual vai ser, se vai continuar a greve amanhã ou não, o que vai ser votado, para a gente dar seguimento, né, e fortalecer essa aliança com a população para a gente conseguir ser vitorioso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Neto do POR, e o POR que está ajudando aí a construir também essa luta, essas mobilizações, né? E eu queria saber o seguinte: primeiro, que balanço vocês estão fazendo aí? A eleição ainda não acabou, né? Mas que balanço vocês estão fazendo desse dia de luta, de greve, dos ataques do Tarcísio hoje, das pautas aí, né? E além desse balanço, vocês que estão aí nessa campanha permanente contra a terceirização, privatização, eu queria saber também o seguinte: qual que é o caminho que vocês acham mais adequado para essa luta ser vencida? Então, camaradas, nós do Partido Operário Revolucionário, nós estamos aí fazendo parte dos comitês contra a privatização da Sabesp, do metrô, da CPTM. Estamos organizando nas regiões, nas fábricas, o trabalho de panfletagem. A gente está com o trabalho aí com o Boletim Nossa Classe, por exemplo, fazendo toda a divulgação dos metalúrgicos, dos borracheiros, na USP, em todos os setores. Por quê? Porque consideramos que o método que foi aprovado da greve, a greve de um dia, é de extrema importância, porque é por meio da greve unificada e nacional que vai ser a única forma de colocar abaixo a privatização. E aí nós deixamos claro e consideramos importante colocar que a luta contra a privatização não pode se limitar apenas à luta contra a privatização colocada pelo Tarcísio, porque a privatização, como nós sabemos, ela vem acontecendo há muito tempo. Já tem a Eletrobras, que foi privatizada, as refinarias da Petrobras, tem todas as distribuidoras, então tem agora a questão da Sabesp e da CPTM. Então nós colocamos que deve ser uma luta nacional contra a privatização. O primeiro ponto que a gente está intervindo, colocando todo o apoio para que essa greve que foi hoje de um dia, chamado por esses setores em São Paulo, seja estendida para uma greve nacional, que tem que ser preparado o Dia Nacional de Luta. Essa é uma bandeira que consideramos de extrema importância, porque com o Dia Nacional de Luta, que seja convocado pelo sindicato, pelas centrais, vai ser possível colocar a classe operária, os trabalhadores estatais, os estudantes, os camponeses, contra o governo burguês de Tarcísio e também contra o governo burguês de Lula, a Frente Ampla Burguesa de Lula-Alckmin, que está também financiando através do BNDES, através das PPPs, a privatização dos presídios, das linhas agora, como foi colocada do metrô, que é o tema de Recife, que fizeram uma greve. Então nós colocamos esses dois pontos como de fundamental importância. O método da greve, a questão de que tem que ser uma greve nacional,
deve ser preparada uma greve geral para unificar a luta contra a privatização. E também o fato de que, não só contra a privatização, porque é importante mostrar toda a questão dos editais e o leilão que vai ser feito das linhas do metrô, da CPTM e da Sabesp, que é o projeto do Tarcísio. Mas a reestatização, que essa luta contra a privatização tem que ser uma luta pela reestatização de todas as empresas que foram privatizadas. Porque é nesse sentido aí que nós vamos defender o quê? A reestatização de todas as empresas privatizadas sob o controle dos trabalhadores e dos funcionários e dos que estão da população. Então essa é outra bandeira importante para avançar, não ficar limitado a um Estado, a uma luta contra o Tarcísio, mas uma luta geral contra todo o processo de privatização. Então são duas bandeiras importantes, a unidade e de que seja uma luta para colocar o controle operário, a estatização sobre o controle operário de todos os setores e todas as empresas privatizadas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Diego, diretor do Sindicato dos Metroviários, constrói a CST, e eu queria saber primeiro qual o balanço que vocês estão fazendo desse dia de greve e dos ataques do Tarcísio contra a greve, das reivindicações de vocês. E além desse balanço, eu queria saber qual seria o caminho ideal, agora enquanto a gente espera a votação, né? Mas qual vocês acham que seria o caminho ideal para manter essa luta e conquistar as reivindicações de vocês? Não, primeiro, nossa avaliação é que o dia hoje foi muito positivo, né? Porque a paralisação foi muito forte e a gente sentiu, tanto no metrô, quanto na CPTM, quanto na Sabesp, e a gente sentiu que existe apoio popular para a nossa pauta, né? O Tarcísio, que vinha nas últimas semanas dizendo que até 2025 ia vender tudo, todo o metrô, toda a CPTM, toda a Sabesp, hoje declara que só estão fazendo estudos. O que não é verdade, ele quis enganar a população, mas ele sentiu o impacto da nossa greve. E não é verdade, porque nós temos agora um edital para o dia 10 de outubro, terça-feira que vem, que prevê a terceirização de todo o atendimento nas estações, que é uma terceirização de uma grande área no metrô. E além disso, para o dia 17, tem um edital que terceiriza toda a manutenção de trens do pátio oratório. Então, a continuidade da luta, ela vai se dar em dois aspectos. Nós temos que batalhar para derrotar esses editais, e por isso a gente defendeu aqui uma greve no dia 9, né? Mas também seguir o caminho da luta unificada com as outras categorias. Nós estamos propondo atos, né? Nós da CST propomos atos massivos, né? Um grande ato ainda em outubro, tá? Que para nós é muito importante demonstrar esse apoio popular que nós estamos tendo na luta contra as privatizações, no plebiscito, também um ato massivo, e já preparar novas paralisações. Esse vai ser um caminho que nós vamos trilhar, que se o Tarcísio não recuar, nós vamos fazer muitas greves até colocar abaixo o projeto de privatização aqui em São Paulo. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Eli, da LSR, metroviário, faz parte da direção do sindicato. E eu queria saber, primeiro, que balanço vocês estão fazendo aí desse dia de greve, dessa mobilização, das manobras do Tarcísio? Enfim, qual o balanço aí das pautas? O que vocês acham relevante colocar para a população desse dia de luta? E além desse dia de luta, como vocês estão avaliando aí, a Assembleia ainda está rolando, né? Mas como vocês estão avaliando o melhor caminho para prosseguir essa luta? O melhor calendário de lutas e as razões para isso? Fala, gente, boa noite. Então, primeiro sobre o dia, eu acho que a gente teve um dia histórico de mobilização em São Paulo, um dia que reuniu 3 categorias que estão diretamente ameaçadas pela política do governo de extrema-direita Tarcísio, de privatizações, Sabesp, CPTM e metrô. Um dia que o governador não conseguiu partir para a ofensiva, falou que as linhas privatizadas iriam funcionar e terminou o dia com a linha 9 não funcionando, como ela não funciona todos os dias, e com uma falha que talvez passe alguns dias mesmo sem funcionar direito, porque é uma falha bastante séria, bastante grave, né? Ou seja, o governador ele escolhe
defender uma empresa que tem 5 bilionários na lista da Forbes entre seus donos, mas que coloca a população em risco todos os dias com esse tipo de falha. Quem viu as imagens, havia uma pane elétrica com fumaça, com fogo, uma coisa terrível acontecendo. Enfim, então o governador não conseguiu ir para a ofensiva e a gente, no metrô, teve uma greve de basicamente 100% de adesão. Nada no metrô abriu hoje. Nós fizemos a exigência de liberação de catracas para que o metrô viesse trabalhasse, a população tivesse acesso, mas o governador não aceitou, então foi uma greve muito forte. Eu acho que a continuidade... a gente precisa primeiro entender que assim, a luta contra as privatizações não tem uma bala de prata, né? Não tem algo que a gente faça e necessariamente vai fazer o governador recuar ou vencer ou nada disso. O caminho primeiro é essa unificação das lutas, mas cada categoria tem sua dinâmica, cada sindicato tem sua dinâmica. A gente aposta muito na mobilização, mas sabe que não é isso o tempo inteiro nas outras categorias, enfim. Então a gente está buscando as vias de discutir. Nós temos um ataque muito direto ao metrô na próxima semana. No dia 10 há um pregão de terceirização dos serviços de estação, de atendimento ao público, e no dia 17 de serviço de manutenção do monotrilho, que, enfim, são mais riscos que se colocam à população, a qualidade do serviço, as condições de trabalho também, certamente, né? O que eu acho que dá pra gente, que nós vamos fazer agora, assim, que seria o mais correto. Eu acho que a gente suspende a greve hoje e deixa indicado uma nova greve para a semana que vem. Na minha opinião, no dia 9, a segunda-feira, o pregão é no dia 10, e até lá a gente joga para o governador a opção de negociar, de dialogar ou não com os trabalhadores as suas pautas. Se o governador mantiver sua intransigência, mantiver sua truculência, ele vai tomar mais uma greve de 100% do metrô, que eu acho que essa é a disposição da categoria. Seria inclusive possível manter a greve hoje. Mas nós achamos que nós saímos hoje com o apoio da população. E para manter e conservar esse apoio, eu acho que é muito fundamental que a população veja que a intransigência é do governador. Por isso essa tática. Nós recuamos hoje, na segunda-feira nós retomamos com força total, se o governador não abrir diálogo e não recuar da sua pauta de privatizações e precarização do trabalho. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Eli, da LSR, metroviário, faz parte da direção do sindicato. E eu queria saber, primeiro, que balanço vocês estão fazendo aí desse dia de greve, dessa mobilização, das manobras do Tarcísio? Enfim, qual o balanço aí das pautas? O que vocês acham relevante colocar para a população desse dia de luta? E além desse dia de luta, como vocês estão avaliando aí, a Assembleia ainda está rolando, né? Mas como vocês estão avaliando o melhor caminho para prosseguir essa luta? O melhor calendário de lutas e as razões para isso? Fala, gente, boa noite. Então, primeiro sobre o dia, eu acho que a gente teve um dia histórico de mobilização em São Paulo, um dia que reuniu 3 categorias que estão diretamente ameaçadas pela política do governo de extrema-direita Tarcísio, de privatizações, Sabesp, CPTM e metrô. Um dia que o governador não conseguiu partir para a ofensiva, falou que as linhas privatizadas iriam funcionar e terminou o dia com a linha 9 não funcionando, como ela não funciona todos os dias, e com uma falha que talvez passe alguns dias mesmo sem funcionar direito, porque é uma falha bastante séria, bastante grave, né? Ou seja, o governador ele escolhe defender uma empresa que tem 5 bilionários na lista da Forbes entre seus donos, mas que coloca a população em risco todos os dias com esse tipo de falha. Quem viu as imagens, havia uma pane elétrica com fumaça, com fogo, uma coisa terrível acontecendo. Enfim, então o governador não conseguiu ir para a ofensiva e a gente, no metrô, teve uma greve de basicamente 100% de adesão. Nada no metrô abriu hoje. Nós fizemos a exigência de liberação de catracas para que o metrô viesse trabalhasse, a população tivesse acesso, mas o governador não aceitou, então foi uma greve muito forte. Eu acho que a continuidade... a gente precisa primeiro entender que assim, a luta contra as privatizações não tem uma bala de prata, né? Não tem algo que a gente faça e necessariamente vai fazer o governador recuar ou vencer ou nada disso. O caminho primeiro é essa unificação das lutas, mas cada categoria tem sua dinâmica, cada sindicato tem sua dinâmica. A gente aposta muito na mobilização, mas sabe que não é isso o tempo inteiro nas outras categorias, enfim. Então a gente está buscando as vias de discutir. Nós temos um ataque muito direto ao metrô na próxima semana.
No dia 10 há um pregão de terceirização dos serviços de estação, de atendimento ao público, e no dia 17 de serviço de manutenção do monotrilho, que, enfim, são mais riscos que se colocam à população, a qualidade do serviço, as condições de trabalho também, certamente, né? O que eu acho que dá pra gente, que nós vamos fazer agora, assim, que seria o mais correto. Eu acho que a gente suspende a greve hoje e deixa indicado uma nova greve para a semana que vem. Na minha opinião, no dia 9, a segunda-feira, o pregão é no dia 10, e até lá a gente joga para o governador a opção de negociar, de dialogar ou não com os trabalhadores as suas pautas. Se o governador mantiver sua intransigência, mantiver sua truculência, ele vai tomar mais uma greve de 100% do metrô, que eu acho que essa é a disposição da categoria. Seria inclusive possível manter a greve hoje. Mas nós achamos que nós saímos hoje com o apoio da população. E para manter e conservar esse apoio, eu acho que é muito fundamental que a população veja que a intransigência é do governador. Por isso essa tática. Nós recuamos hoje, na segunda-feira nós retomamos com força total, se o governador não abrir diálogo e não recuar da sua pauta de privatizações e precarização do trabalho. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Mariana, do Subverta, ela é codeputada estadual pelo PSOL, da bancada feminista, e eu queria saber qual é a importância de apoiar essa luta aqui de hoje, essa greve, as lutas contra as privatizações do governo Tarcísio, e qual é o apoio que vocês acham necessário dar institucionalmente, se existe alguma luta aí nas instituições que vocês podem travar para ajudar, e qual é a análise de vocês sobre isso? Desde que a gente fomos eleitas deputadas estaduais, né, a gente viu que, infelizmente, o Tarcísio foi eleito também como governador com um projeto neoliberal e privatista desde a eleição. Então a gente já sabia que dentro da Assembleia Legislativa a gente ia travar essa luta contra a extrema-direita, contra o privatismo do Tarcísio e de toda a corja bolsonarista da qual ele faz parte. Essa greve de hoje, né, dia 3 de outubro, é histórica por ter unificado tanto os metroviários como os ferroviários e os trabalhadores da Sabesp, do meio ambiente de São Paulo como um todo, né, do Sintaema. E realmente histórica e é uma vitória da classe trabalhadora, porque a gente, né, desde o início de setembro também está fazendo um plebiscito popular, consultando a população sobre a privatização, e tem sido muito evidente para nós que a população é contra as privatizações, né? A concessão das linhas 8 e 9 da CPTM é o maior exemplo de que a privatização só piora o serviço. Essas linhas nunca deram tanto problema quanto depois de terem sido entregues, né, da CPTM para iniciativa privada. Tem acidentes com muita frequência, a manutenção dos trens não acontece como deveria, então fica muito evidente na pele da população que pega esses trens todos os dias que a privatização vai piorar o serviço. Nos serviços de água e saneamento, a gente tem o exemplo aqui do lado do Rio de Janeiro, que também a SEDAI é um péssimo exemplo, na verdade, né, de como a água piora, né, as condições de água de saneamento, de abastecimento de saneamento pioram, como a tarifa aumenta. Na verdade, tem diversos outros exemplos no Brasil e no mundo para a gente ser contra a privatização. Na verdade, o Tarcísio vai na contramão do resto do planeta, porque esses serviços de água que foram privatizados estão sendo reestatizados em muitos países, em muitos outros lugares. Então, é um ataque muito grande à classe trabalhadora, mas felizmente nós, tanto no parlamento, enfim, né, estando como parlamentares e os trabalhadores dos sindicatos, a gente tem conseguido conversar, dialogar com a classe trabalhadora, que tem mais do que entendido, vivido isso na pele. E aí, falando um pouco sobre o nosso mandato, né, que sempre se propôs a ser, de fato, um ponto de apoio da classe trabalhadora, a gente teve algumas iniciativas ao longo dos meses, na verdade. A gente levou ao MP todos esses acidentes que acontecem na Via Mobilidade, pedindo a reestatização das linhas 8 e 9 da CPTM. E nessa semana a gente teve duas outras iniciativas também importantes, dialogando com os trabalhadores que estão em greve. A gente fez um pedido via Assembleia Legislativa para que o plebiscito popular, que já acontece pelos sindicatos, aconteça oficialmente
somente pelo governo do estado, né, pela Assembleia Legislativa, para que a população seja ouvida de fato, e a gente sabe que a maioria da população é contra a privatização. E outra coisa que a gente fez hoje também foi oficiar o Ministério Público pedindo que os trabalhadores que hoje, por causa da greve, não conseguiram ir até os seus trabalhos, não tenham desconto de salário, porque muitos trabalhadores da iniciativa privada não conseguiram chegar nos seus trabalhos, e não é por causa dos trabalhadores que estão em greve, né? O Sindicato dos Metroviários do CPTM, desde antes da greve, pediu ao governo do estado para que hoje as catracas estivessem livres, né, sem cobrança de tarifa, e o governador não aceitou. Por isso que teve a paralisação hoje sem a circulação dos trens. Então é muito importante também a gente reforçar que o trabalhador não conseguiu se locomover hoje pelas linhas estatais, porque o governo não liberou as catracas. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Lorena, professora estadual, constrói a CST, está na direção da POSP Lapa pela oposição. E eu queria saber o seguinte, qual que é a análise que vocês fazem do processo de luta da POSP, né, no contexto dessa greve aqui? Vocês acham que a POSP poderia ter se somado nessa greve para fortalecer de alguma forma? Como que está o calendário de luta de vocês? Vocês têm alguma crítica que vocês acham relevante a sociedade saber dessas questões todas? Não, a gente vê assim que os ataques do governo Tarcísio, eles têm se intensificado e eles têm se ampliado também, né? Agora, com esse pacotaço de privatização, acho que a maior demonstração disso, assim, é equiparável esse plano de privatização, é bem equiparável ao que aconteceu na década de 90 com a FHC, assim, acho que não tem outro precedente, né? Entregar de uma vez 3 estatais tão importantes, né, que tem a ver com os direitos da população mesmo, né? O direito ao transporte, o direito à água, e entregar assim de mão beijada para as empresas privadas, nacionais e internacionais, é um ataque muito brutal, né? Não só ao serviço público, mas também ao acesso da própria população. Paralelo a isso, a gente vê que o governo também não dá assim um minuto de descanso para nós, professoras, professores, para os estudantes da rede pública, né? A cada novo anúncio do governo, do secretário Feder, da SEDUC, é um ataque brutal. Então a gente já tem que conviver com a retirada, por exemplo, que é algo assim muito brutal, que é a retirada da falta-aula. Você não pode chegar 5 minutos atrasado no seu trabalho, que você perde todo dia. E se você é categoria O, que é a maioria dos professores hoje, você ainda leva uma falta injustificada, você pode ter uma falta injustificada por contrato. Então é uma pressão assim em cima do professorado muito grande, e o resultado disso é uma educação, é um serviço pior para os nossos estudantes, para a juventude, né? Então, a gente de fato estamos vivendo sob uma ofensiva muito grande desse governo. E aí, nesse sentido, a data de hoje foi, assim, extremamente importante, porque deu a resposta que a nossa classe precisa, que é a resposta na luta, através da greve. Então, a greve do metrô foi fortíssima, assim, eu estava no piquete e a gente até brincava, gente, olha só, não tem piquete para fazer, porque tá todo mundo aderindo à greve. A gente ficou ali tranquilo, né? Porque a adesão foi massiva. E foi assim também na CPTM, foi assim na Sabesp, a gente sabe que a USP está em greve também, outras categorias estão em greve. E fica muito complicado a gente ver que a direção do nosso sindicato, através do Fábio, da Bebel, o fato deles terem jogado a nossa paralisação só para o dia 20. Assim, é uma coisa que
não faz sentido, né? Porque enquanto a gente está vivenciando uma série de ataques, infelizmente, a gente não teve uma assembleia da categoria de professores esse ano inteiro. Existe uma luta muito concreta acontecendo. A gente tem o mesmo inimigo, que é o governo, né? Por que não unificar a luta? Porque é assim que a gente fortalece tanto as nossas pautas como as pautas dos outros segmentos que são importantíssimas. A gente tem o mesmo inimigo. Então, a gente avalia que há um erro tremendo dessa direção ter jogado a nossa assembleia e a nossa paralisação para o dia 20, não ter construído a nossa greve, a nossa paralisação para essa data. Mas a gente tem uma data marcada para o dia 20 e a gente quer construir nas escolas uma paralisação forte da educação também, porque é muito necessário que a nossa categoria também dê a resposta necessária num contexto aí de tanto ataque. Beleza, obrigado.